Vamos ver outra ocasião aqui na Bíblia, livro de Josué, capítulo 8, a partir do verso 1. Disse o Senhor a Josué: Não temas, não te atemorizes. Toma toda a gente de guerra contigo e dispõe-te e sobe a Ai. Olha que entreguei na tua mão o rei de Ai e o seu povo, e a sua cidade e a sua terra. Verso 2. E farás a Ai e seu rei como fizeste com Jericó e seu rei. Somente que para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe ali emboscadas a cidade por detrás dela. Ok. Agora, vamos passar para o verso 18. Então disse o Senhor a Josué: Estende. Vejam, o Senhor disse a Josué: Estende a lança que está em tua mão em direção a Ai, pois a entregarei em tua mão. Ele já disse: Eu a entreguei em tua mão. Então o que ele está fazendo agora, mostrando a estratégia? Estende a lança que está em tua mão em direção a Ai. Em direção a Ai. Deus disse a Moisés: Estende a tua mão para o mar. Ok. Estende a lança que está em tua mão em direção a Ai, pois a entregarei em tua mão. E Josué estendeu a lança que ele tinha em sua mão em direção à cidade. Próximo verso. Então a emboscada se levantou rapidamente do seu lugar e correram assim que ele estendeu a sua mão e entraram na cidade e a tomaram e apressaram-se e nela puseram fogo. Aleluia. Continue lendo. E quando os homens de Ai olharam para trás para vê-la, olharam e eis que a fumaça da cidade subiu ao céu, e não tinham poder para fugir nem para um lado nem para o outro. E o povo que fugia para o deserto tornou contra os que os perseguiam. E quando Josué e toda Israel viu que a emboscada havia tomado a cidade, e que a fumaça da cidade subiu, então eles voltaram e feriram os homens de Ai. E os outros saíram da cidade contra eles, de forma que o inimigo ficou no meio de Israel, uns de um lado, outros do outro, e os feriram de tal sorte que nenhum deles sobreviveu ou escapou. Porém ao rei de Ai tomaram vivo, e o trouxeram a Josué. E aconteceu que depois que os israelitas mataram todos os moradores de Ai no campo e no deserto onde os tinham perseguido, e havendo todos caído a fio de espada, até que foram consumidos, todo o Israel voltou a Ai e a passaram a fio de espada. E assim foi que os que caíram naquele dia, tanto homens quanto mulheres, foram 12.000, todos os moradores de Ai. Glória a Deus. Mataram todos. E a Bíblia nos diz que Josué não abaixou a sua mão até que Ai foi completamente derrotada. Sua mão estava levantada com a espada o tempo todo até que Ai foi completamente derrotada. Porque dessa vez isso foi uma estratégia. Você está aí? Foi a estratégia. A questão é, ao lidar com forças espirituais, você percebe que precisa de estratégia? Precisa de estratégia? Veja o verso seguinte, estamos lendo o 25, veja o 26. Porque Josué não retirou a sua mão, que estendera com a lança, até haver destruído todos os moradores de Ai. Deus disse: estenda sua mão em direção a Ai, com a sua lança. E ele manteve a sua mão daquele jeito, até que Ai foi completamente derrotada. Ele não abaixou sua mão. Ele aprendeu na situação de Moisés. Aleluia.
só algumas passagens para considerarmos. Então, podemos amarrar demônios? Obviamente, achar que não podemos é enganar a nós mesmos. A Bíblia diz que podemos mesmo. Por exemplo, se você olhar para Efésios capítulo 6, verso 18, lembrem do que ele nos falou sobre o que devíamos pôr, toda a armadura de Deus, ok? Então, ele chega nisso orando sempre com toda oração, quer dizer todo tipo de oração. Então há tipos diferentes de oração. A questão é, eles sabem que tipo de oração orar. Por isso escrevemos o livro Como Orar Efetivamente. Como orar efetivamente? Como orar efetivamente? E em nossa vida de oração, vamos lembrar algo. Nós não estamos no mesmo nível dos demônios, não importa o quão alto estejam. Estamos assentados juntamente com Cristo, nas regiões celestiais. Ok? Assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então, quanto mais entendimento nós temos do nosso lugar em Cristo, melhor para nós. Então, não é como se ao lidar com demônios, estivéssemos nessa profunda luta, onde dizemos algo e então eles também dizem algo. E, sabe, ficamos trocando palavras com eles. Essa não é a situação, damos ordens. Damos ordens, dizemos para sumirem. Por isso que Jesus usou as palavras mais fortes possíveis. Ele disse em Marcos 16, 17, esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, eles vão expulsar, quer dizer, arrastar para fora. É como, sabe o que é arrancar? Sabe arrancar algo? Como você faz? A imagem que vem é pegar algo pela cabeça e, sabe, arrastar para fora. Ele diz em meu nome, eles vão expulsar, jogar para fora, arrastar para fora, arrancar demônios. Não fomos nós que amarramos? Aleluia! Foi o que Jesus disse. Ele nos deu autoridade para fazer isso. Expulsar. E então ele não impôs limites. Ele não disse perto de vocês, vocês podem expulsar, longe não podem. Ele não disse isso. Foi-lhe dado um nome que é acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo todo joelho se dobre, de coisas no céu, na terra e debaixo da terra. Então não importa o quão alto nas regiões celestiais estão, falamos em nome de Jesus e eles têm que obedecer. Tem que obedecer. Nem precisamos chegar perto, a Bíblia não fala em chegar perto. Falamos a palavra onde quer que estejam, eles ouvem e eles obedecem. Mesmo quando você começa orando daqui, independente de onde o problema esteja, eles te ouvem. Então é por isso que não são um fator. Você entende por que não são um fator? Foi por isso que não houve necessidade para os escritores do Novo Testamento, particularmente as cartas, dedicar capítulos. É isso que muita gente espera. Ah, se essa coisa fosse tão importante, deveriam ter devotado grandes porções. Por que escreveriam grandes porções quando Jesus disse que já estava resolvido? Assentados juntamente com Cristo.
Então Satanás e as cortes do inferno não são, de jeito nenhum, um fator? De fato, quando lhe é dito que os demônios estão por trás de algo, você deve entender que isso torna ainda mais fácil. Porque eles entendem autoridade. Toda vez que eu sei que os demônios são responsáveis por algo, isso me deixa mais feliz porque, para mim, isso fica mais fácil. Eu prefiro quando os demônios são responsáveis. Porque é rápido, a resposta é rápida. Eles entendem a mensagem. Às vezes eu expulso demônios usando minha cabeça. Eles entendem. Eles entendem, é mais fácil. Sabe, alguns acham que é mais difícil porque dizem: é coisa de demônios? Demônios? Esses demônios são muito maus. Nós não estamos usando nossa própria autoridade que nós temos por nós mesmos. Nós estamos usando a autoridade que nos foi dada pelo próprio Jesus Cristo. E ele não disse que é se eu tiver fé. Não! Não! Ele não impôs nenhuma condição. É por quem eu sou. Estamos assentados com Cristo. É por quem eu sou. Se há um demônio, antes de eu pegar no sono, digo saia, e ele vai. Depende do que você pensa sobre Jesus. O nome de Jesus, deixa eu dar apenas uma ideia a você. Sabe, meu pai estava ensinando uma vez, e ele nos disse, ele estava tentando explicar sobre a autoridade. Ele disse, estávamos numa reunião familiar, ele disse, se um dos mais jovens vem para você e diz, papai está te chamando. Ele disse, mesmo se ele estivesse brincando, e você não tivesse certeza se ele estava brincando ou não, você deveria ir. Ele disse porque ele não está dizendo a você, no próprio nome dele, usando o nome papai. Então você vai rápido, diga, papai, você está me chamando? Então deixe que eu diga, não estou te chamando. Veja, ele nos ensinava autoridade. Foi assim que Jesus ensinou. Ele disse, os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Por isso eu digo a vocês, o que quer que peçam para vocês fazerem, façam, mas não façam o que eles fazem. Pois eles falam, mas não fazem. Vem, ele disse, os fariseus, eles não guardam a palavra, mas representam Moisés, representam a lei. Ele disse, então, o que quer que peçam para fazerem, façam. Do contrário, estarão quebrando a lei, porque eles representam Moisés. Ele disse, mas não hajam como eles, porque falam, mas não fazem. Vêem isso? E foi assim que o Espírito Santo me ensinou sobre autoridade na primeira cruzada de todas. A primeira cruzada de milagres onde eu preguei, porque a primeira que eu organizei, eu pedi para meu amigo pregar. Mas aquela em que preguei, foi assim que o Senhor me preparou para isto. Me levou para essa passagem. Os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Por isso eu digo a vocês, o que quer que peçam para vocês fazerem, façam. Mas não façam o que eles fazem. Então ele também, ele diz, meus filhos se assentam aonde? No trono de Jesus. Esqueçam isso de, minhas ações, meu comportamento, o meu isso e aquilo. Eu me assento no trono de Jesus. Por isso já foi dito a eles que o que quer que eu diga para eles fazerem, tem que fazer. Assim como Jesus disse aos discípulos, deixe as ações dos fariseus comigo, mas obedeçam. O mesmo os demônios entendem, é um princípio espiritual. Então mesmo que te acusem, como pode me expulsar se não fala a verdade? Como pode me expulsar, mentiroso? Você diz, não, eu estou assentado no trono de Jesus. Eu ordeno e você sai.
Eles vão embora. São eles que nos julgam? Não, ok, vamos para a Bíblia. Zacarias 3. Vamos ler do verso 1, você vai ver algo agora. Zacarias capítulo 3, do verso 1. E me mostrou Josué, o sumo sacerdote, diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para resistir a ele. Tentando o quê? Ali para acusar? Ok, próximo verso. E o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ele está ali para se opor. E o que o Senhor diz? Josué, você vê agora? Se fizer tudo certinho, você vai resistir a ele. Foi o que ele disse? Não! Se virou para Satanás e disse, o Senhor te repreende. Aleluia! Ah, como você pode me expulsar? Você não paga seu dízimo, como pode me expulsar? Então alguns irmãos aqui ouvem isso e dizem, o diabo disse que não podemos expulsar porque não pagamos dízimos. O que Jesus disse sobre demônios? Demônios estão com Satanás. Ele disse que quando ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso. Ele não pode dizer a verdade. Satanás não fala a verdade, não pode, ele diz, não está nele falar a verdade. Ele não consegue. Naturalmente não consegue falar a verdade. Então vejo pessoas expulsando demônios e dizem, o demônio disse que foi 14 anos atrás, e começam a contar toda a história. Pare onde Jesus parou. Onde ele parou? Qual o seu nome? Já basta. Meu nome é Legião, pois somos muitos. Ele poderia ter continuado, somos 10. E eu expulso demônios, eu sei que às vezes falam mentiras. Dizem que são 3 e descubro que são 9. Então eu só uso essa que diz, qual o seu nome? Foi o que Jesus perguntou. Ele não se envolveu com eles, ok, agora me diga. Sabe, tem gente que vai expulsar os demônios e mantém a pessoa possuída por 4 dias, consultando com eles. Consultando com eles. Me diga exatamente por que você veio, diga por que você veio. Aí eles escrevem, quais as coisas que você fez? O que foi que você fez? E aí dizem, matei 3 pessoas, matei 3 pessoas, matei 3 pessoas, matei 3 pessoas, atirei na primeira, bati na segunda. E o outro anotando tudo que ele disse, ali anotando. Ele disse que fez isso e veio por isso. E morreu. Você acredita mesmo em todos esses causos que o demônio está contando? O que Jesus disse sobre ele, que ele fala mentiras. Pergunte só o que Jesus perguntou, qual o seu nome? Já basta, e diga para sair. Mande sair. E ele diz, eu sou aquele que está lutando com a igreja. Eu sou aquele que está lutando com a igreja. Vamos continuar lutando com a igreja. E você diz, ok, então é você que luta com a igreja? Sim, eu luto com a igreja. E você começa a escrever, ele tem lutado contra a nossa igreja. Mas quantos têm lutado contra a igreja? Somos 10. Sabem, você não precisa receber informações do demônio, porque ele é um enganador. Provavelmente ele está enganando você.
Antes de ele começar, eu estou lutando com a você vai embora agora. Você vai embora agora. Ele diz, eu só vou embora se alguns membros da igreja que estão comigo forem juntos. Quantos são esses membros? São 15. E 2 deles são pastores. É assim que eles causam caos em certas igrejas e em certos círculos. Então agora, ao invés do dom de discernimento de espíritos, estamos usando o quê? A entrevista com demônios. Ele agora que nos diz, ele está nos revelando, acreditamos nele. Ele disse a 15 pessoas aqui, eu acredito. Acredito mesmo em um demônio. Há anos atrás, um homem de Deus estava expulsando demônios, e então o demônio, depois de um pouco, brigando, eu não vou sair, não vou. Então, ele diz, Jesus Cristo te derrotou. Ele disse, não diga isso de novo. Ele disse de novo, e o diabo, não diga de novo. Então, mais tarde, o demônio disse, tá bom, vou contar a verdade. Deixa eu contar a verdade. A verdade? E ele pode falar a verdade? E quer saber? O demônio deu a ele o histórico. Como ele caiu. E como todas essas coisas, as coisas que a Bíblia diz que são pecados. Como tudo aconteceu e como você foi derrotado, mas não completamente. O homem de Deus, na verdade, escreveu o histórico em um livro. Satanás lhe disse a verdade. E usou as declarações do demônio que ele estava expulsando como coisas para alertar o povo de Deus. Coisas que devem ser bem cuidadas. Muita coisa que as pessoas dizem receberam de demônios. Ele diz as coisas que devemos tomar muito cuidado. Muito cuidado. Se você dormir e acordar com algo assim, tome cuidado. Se você vai dormir, talvez não deva beber muita água, vai ter um sonho assim assado. Cuidado. Se você vai tomar banho, certifique-se de ficar sempre para esse lado. Cuidado. Então a gente se pega cuidando de um monte de coisa em várias áreas porque não queremos que demônios venham para as nossas vidas. Vir para as nossas vidas? Demônios? Maravilhoso. Temos que ter muito cuidado. Se você ficar bebendo no seu sonho, então o diabo veio para sua vida. Não. 1000 vezes não. 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 Não aceite essas coisas. Nós fomos colocados muito acima de principados e potestades. Muito acima deles. Estamos muito acima deles. Muito acima deles. E se você estudar a Bíblia, mesmo que você tenha demônios na sua vida, para os quais você se abrir, um cristão pode se abrir para um demônio. Há muitas formas de se abrir para um demônio. Há vários caminhos. Número 1 é acreditar numa mentira. Da mesma forma que quando você crê numa verdade, o Espírito de Deus entra em você por crer na verdade, é a mesma forma que Satanás entra em um homem por ele acreditar em mentiras.
você acredita em mentiras, pode receber demônios em sua vida. É simples assim. Então você aceita a palavra de Deus e não as confissões de Satanás. Você está me ouvindo? Então é importante que nós fiquemos na palavra de Deus e não no que o diabo nos diz. Demônios podem vir para a vida de alguém pelo medo. Porque lembrem, uma coisa leva a outra. Você atrai o que está em você. Se você tem fé, você atrai o espírito da fé. Você atrai as coisas de Deus. Se tem medo, você também atrai o espírito do medo. Vê, atrai o espírito do medo. O medo traz demônios para a vida de alguém. Então, incredulidade traz, medo traz, a amargura traz, a raiva traz. São todas coisas más que trazem demônios à vida de alguém. E eu estou falando até de um cristão. Pode abrir uma porta? E como eles vão embora? Se você meditar nas Escrituras, estudar a palavra de Deus, da mesma forma que esses demônios entraram sem anunciar, também podem ir embora sem anúncio. É o poder da palavra de Deus. O poder da palavra. Quando a luz entra, as trevas saem. Porque sabe, à medida que você recebe a palavra de Deus, a fé começa a vir a você. E o que acontece? O medo começa a ir embora. E quando o medo vai, o espírito de medo também vai. Ao estudar a palavra de Deus, o amor de Deus é aumentado em sua vida. Ódio, raiva e descrença vão embora. E quando vão, os demônios também que as seguem vão embora. Apenas vão. É por isso que não é todo... Quando ministramos às pessoas... Mesmo quando estão possuídas e não conhecem a Deus, quando trazemos o Evangelho, o que a Bíblia diz, Romanos 1,16, vá para lá. Sim, não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho é o poder para a salvação. Então, se funciona para os não cristãos, imaginem para os cristãos. Ou seja, se eu pregar o evangelho a um não cristão, mesmo se possuído, eu estou trazendo o poder de Deus que traz salvação. Salvação de demônios, salvação de pecado, e eu levo aquela pessoa à justiça. Uma vez que ela ouve o evangelho, seu coração recebe a luz de Deus e as trevas se dissipam. O mesmo com um cristão que está ouvindo a palavra. A palavra do Evangelho, amor é ministrado a ele, fé é ministrada a ele. À medida que ele ouve, o ódio desaparece, o medo desaparece, a incredulidade, ele percebe que mudou. É por isso que se você fica pregando e ensinando a palavra, você descobre que está transformando vidas na igreja. Então mesmo que te digam, aquele garoto, aquela garota, aquele irmão, aquela irmã, está assim ou assim, confie na mensagem que Deus te deu. É uma arma. Produzirá resultados. É uma arma. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Aleluia. O próximo, 1 Timóteo capítulo 6, verso 12. Ele diz, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna para a qual também foste chamado e de que fizeste boa confissão perante testemunhas. Combate, que bom combate da fé! Então não importa o que você está passando, ainda está em quê? Em fé! E você se recusa a entrar em incredulidade. É uma luta. Permanecer na fé na palavra de Deus. Não importa o tipo de engano que Satanás tenta colocar sobre você,
Você permanece na palavra de Deus. Vem. Então cada um de nós tem esse combate da fé. E ele diz: toma posse da vida eterna. Aleluia. Agora deixa eu mostrar outra coisa aqui que é muito importante. Vocês entendem que não estamos sozinhos e que há uma batalha espiritual e que os anjos realizam as coisas que dizemos em o nome do Senhor. Eles o fazem? Fazem. Eles fazem isso. Eles não realizam instruções humanas. Mas se a linguagem significa algo, Jesus nos deu o poder por procuração para usarmos seu nome. Então, quando eu uso o nome de Jesus, não estou mais usando a minha autoridade humana, eu estou usando a autoridade de Jesus Cristo. O que eu não posso dizer a um anjo para ele fazer, em o nome do Senhor, ele fará. Veem a diferença? Deixa eu mostrar algo. Evangelho de Mateus, capítulo 26. A partir do verso 51. Falamos sobre Eliseu que tinha aquele exército ao redor dele. Vejam isso. Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada, golpeando o servo do sumo sacerdote e arrancou-lhe a orelha. Jesus estava sendo preso. Ok, então Pedro fez isso. 52. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada perecerão à espada. 53. Acaso pensas que não posso rogar ao meu Pai agora, e ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Se Jesus podia, então nós também. Ele disse: acaso pensas que não posso rogar a meu Pai agora, e ele me mandaria 12 legiões de anjos? Ei! Então o que você está esperando o tempo todo correndo, fugindo? Eu me recuso a temer. Ele diz: acaso pensas que não posso rogar a meu Pai agora, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Próximo verso. Como, pois, se cumpririam as Escrituras da forma que deve ser? Naquele mesmo momento disse Jesus às multidões: saíste contra nós como ladrão, com espadas e porretes para prender-me? Todo dia eu ensinava vocês no templo, e vocês não me prenderam. Agora ele controla a reunião, mas tudo isso foi feito para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Veem isso? Pedro tenta lutar por Jesus e Jesus diz: guarde a sua espada. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai agora e ele enviará 12 legiões de anjos? Ele tentava lembrar a ele sobre Eliseu. Porque não foi apenas Eliseu, era para cada um de nós. Nós estamos protegidos. E o que é interessante é que Jesus disse: você não acha que eu posso pedir nesse momento? O que quer dizer que mesmo que estejamos em menor número, podemos ter reforço agora. Mas ele não está permitindo que os anjos façam nada. Porque as Escrituras devem ser cumpridas. Então Jesus entrega a sua vida. Ele disse: isto recebi do meu Pai. Ele me deu autoridade para entregar e para reavê-la. Então os anjos estão lá, esperando. E ele não dá instrução para a ação. Então eles aguardam. Lembra o que Eliseu fez com aqueles caras? Foram tomados de cegueira. E o que você acha dos anjos maus que estavam com eles? O que acha que aconteceu? Foram todos presos.
Os anjos espirituais de Eliseu prenderam os anjos que vieram com os soldados e os levaram embora. E Eliseu passou por todos e estavam todos cegos, olhos abertos, mas não souberam para onde foram. E ele os levou até o centro da cidade. Quando chegaram lá, ele abriu seus olhos. Tudo aquilo que amarrares na terra será amarrado no céu. Quer dizer que o céu está conosco. Amém? Não estamos sós. Glória a Deus. Não estamos sós. Aleluia. Oh, glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Deixa eu mostrar duas coisas agora e então vamos orar. 2 Samuel, capítulo 24. Vamos ler do verso 15. Então o Senhor enviou a peste a Israel desde a manhã até o tempo que determinou, e morreram dentre o povo de Dan a Berseba 70.000 homens. 70.000 pessoas é bastante gente. Todos homens, e morreram. E quando o anjo estendeu sua mão, foi um anjo que os matou. Mas na terra era um tipo de peste, alguma doença desconhecida. Que tipo de problema é este? Há uma epidemia na cidade, diziam. Pessoas estão morrendo. E já contamos 70.000 pessoas. E agora a doença está prestes a ir a Jerusalém. Vejam. E quando o anjo estendeu a mão para Jerusalém para destruí-la, o Senhor se arrependeu do mal e disse ao anjo que destruía as pessoas: já basta. Retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. O anjo de Deus está fazendo isso? Destruindo as pessoas por causa do que Davi fez no censo de Israel? O povo não sabe que há um anjo envolvido. Só veem todos morrendo. Pessoas morrendo. Próximo verso. E Davi falou com Deus quando ele viu o anjo. Davi era um profeta de Deus. E Deus abriu seus olhos e ele teve uma visão. Ele viu o anjo que feriu as pessoas e disse: eis, eu pequei e agi perversamente, mas essas ovelhas, o que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai. E Gade, que era o profeta, veio naquele dia ter com Davi e disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Vem, ele ora para Deus e não sabe o que fazer. E então Deus muda de ideia e o profeta de Deus vem para ele e diz: não, não é assim. Há um jeito de fazer isso. Sabe? E lhe mostra e dá instruções do que fazer. Diz: levanta um altar e ofereça sacrifício a Deus. Ok? Então vamos ler o verso 19 primeiro. 19. E Davi, de acordo com o que disse Gade, subiu como o Senhor ordenara. Verso 25. Araúna olhou e viu. Não, não é aí. Edificou ali Davi um altar para o Senhor e apresentou holocaustos e ofertas de paz, e o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou sobre Israel. Eles sabiam apenas que havia uma praga, mas não sabiam que era espiritual. Mas algo começou a acontecer no reino físico. Aleluia. No final dos tempos, é a igreja que vai causar a batalha final entre as forças do bem e as forças do mal. E eu quero mostrar algo interessante sobre isso. Apocalipse 12. A partir do 7, encontraram? E houve guerra no céu.
Agora não é no céu de Deus, ele quer dizer nos lugares celestiais, ok? E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão lutou com seus anjos. Esta será a luta final entre eles. E não prevaleceram, e nem se achou mais o lugar deles no céu. Nos lugares celestiais, ok? E o grande dragão foi expulso, a antiga serpente chamada Diabo, Satanás, que enganou todo mundo, ele foi atirado para a terra, e os seus anjos foram com ele. Não agiam mais nos lugares celestiais e ouviam a alta voz dizendo... Veja, foram derrotados, vejam agora. Ouviam a alta voz dizendo no céu... Agora veio salvação, e poder, e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois o acusador dos irmãos foi expulso, que os acusa diante de Deus dia e noite. Aleluia! E eles o venceram. Eu achava que os anjos diriam, nós o derrotamos. Não! Os anjos não disseram que os derrotaram, eles estão acreditando a nós a vitória. Por causa do que fizemos. Veja, éramos responsáveis pela luta. Lembrem, quando Daniel orou, o anjo do Senhor foi enviado do céu. E então ele encontrou o príncipe da Pérsia. E enquanto estava lá, o príncipe de Israel foi enviado, o arcanjo Miguel, para lutar com o príncipe da Pérsia e liberar este anjo que foi entregar a mensagem e disse, eu vou voltar para a luta. Vou voltar para lutar com o príncipe da Pérsia. E depois que terminar, o príncipe da Grécia virá. Então a Grécia vai substituir a Pérsia, porque nós vamos derrotar esse demônio. Mas quando o fizermos, Satanás vai designar outro. Quem causou isso? Daniel. Daniel foi a razão para toda essa luta. Daniel ativou a mão de Deus, fazendo com que o dizer profético fosse estabelecido. E é assim que a igreja vai fazer nos últimos dias. E diz, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas mesmo em face da morte. À medida que nós usamos, proclamamos o sangue, em nossa comunhão, tomando a ceia, quebrando o pão, ele diz, enquanto vocês comerem esse pão e beberem do cálice, vocês mostram a morte do Senhor, até que ele venha. E a palavra do nosso testemunho será um testemunho de Cristo. Ao continuarmos dando testemunho, não andando no nosso amor próprio, o que a Bíblia diz, essa guerra vai acontecer e Satanás e seus anjos serão derrotados. E todas as acusações más contra nós vão cessar. E os anjos proclamarão, eles o derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas próprias vidas mesmo em face da morte. Aleluia! Glória a Deus! Então continue fazendo o que você faz, andando em amor, cheio de glória, ensinando a palavra de Deus com seu coração, honrando o reino de Deus. Sabendo que um dia desses, muito em breve, o Filho de Deus vai aparecer e nós seremos arrebatados daqui. Aleluia! Vamos sair deste mundo e assim estaremos com o Senhor. Amém! Abra sua boca, adore a Ele e ore.